O IBGE divulgou o terceiro balanço sobre o andamento do censo demográfico deste ano. Olha, a previsão era de que terminasse mais ou menos ali no finalzinho de outubro, mas já foi prorrogado e a perspectiva agora passa para o mês de dezembro. Mas, paliativamente, números já vêm sendo apresentados. Vamos conferir agora na reportagem. 436 mil moradias rondonienses foram visitadas por recenseadores até o momento, com a aplicação de 384 mil questionários, que corresponde a 71,6% das 537 mil residências estimadas pelo IBGE. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas em sua terceira edição. Hoje nós já visitamos aproximadamente 436 mil domicílios, já foram recenseados mais de 1.110.000 pessoas, com aproximadamente aí 50,3% de mulheres e o restante de homens. Nós estamos acompanhando aí a tendência nacional, nós temos mais mulheres do que homens no Brasil também. Então isso, o censo está começando a já demonstrar esses primeiros resultados. Então, já faz com que a gente já tenha assim, os primeiros retratos da nossa sociedade. O balanço de dados do censo até o momento aponta que a população indígena aumentou de 12.015 para 18.110. Mas, como ainda faltam recensear algumas terras indígenas, este número pode aumentar. Todo censo a gente aborda as áreas indígenas, e nesse censo nós tivemos assim, um melhoramento de algumas técnicas, então isso fez com que a cobertura dos setores indígenas fosse um pouco mais ampla, então isso fez com que a gente recenseasse a população indígena de forma mais plena. Então, no último censo, por exemplo, tivemos mais de 12 mil indígenas sendo recenseados no estado, e nesse censo já foram para mais de 18 mil indígenas recenseados. Então, isso já é o resultado parcial do nosso levantamento, certo? Então, a gente, até o término do censo, a gente tem uma perspectiva aí de abranger mais aldeias indígenas. O balanço aponta também que Rondônia apresentou uma queda na taxa de morador por domicílio em comparação ao último censo. Em 2010, o estado tinha uma média de 3,4 morador por domicílio. Neste ano, este índice está em 2,87, sendo a menor taxa da região norte, que representa a taxa de 3,38. Houve uma queda muito acentuada, nós estamos com 2,87 moradores por domicílio, o que é um número muito parecido com a média Brasil. Nós temos outras regiões do Brasil, no sul do Brasil, onde a média é também mais ou menos nessa ordem. E nós estamos no interior do estado com essa característica. Porto Velho ainda tem um número mais elevado, 3,04 habitantes por domicílio, um pouquinho mais elevado, mas o interior tem uma quantidade muito menor, o que mostra que os nossos domicílios, eles estão no interior do estado com menos pressão de déficit habitacional, porque eu tenho 2, 3 pessoas por habitação, o que é um número diferente do que nós coletávamos no passado, quando a gente percebia uma maior presença daquilo que nós chamávamos de famílias que estavam em processo de coabitação, uma mesma casa com avó, mãe, neta, bisneta, todo mundo junto. E agora não, nós começamos a perceber a população se distribuindo nos domicílios de maneira que há uma concentração menor de pessoas em cada unidade habitacional. E, pois bem, é muito importante nós estarmos acompanhando ponto a ponto os dados específicos que são apresentados sobre as pesquisas que estão sendo realizadas para a conclusão do nosso censo demográfico deste ano. O Elahá, que é responsável pelo censo aqui no estado de Rondônia, é um estatístico que tem conhecimento sensacional sobre as políticas implementadas para esse tipo de pesquisa, principalmente. E aqui em Rondônia, nós temos um grande efetivo trabalhando desde agosto, quando começaram, então, efetivamente, estas pesquisas lá no campo, no tete-a-tete, entrevistando de forma presencial as pessoas para ir em busca de conhecimentos de renda, de necessidade que a comunidade vem tendo nas áreas da saúde, educação, até mesmo a própria questão da logística de transporte e outros pontos, É importante termos esses números coletados por uma instituição
completamente imparcial, podemos colocar desta forma, acerca da relação que pode se ter com partidos ou gestores públicos. São dados científicos para ajudar, para dar um balizamento acerca dos investimentos que são necessários ser implementados.